Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nos é dado essa manhã de estarmos reunidos neste lugar. Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso bem maior, que às vezes negligenciamos, às vezes esquecemos, sim. Não podemos negar disso. Mas a Tua misericórdia, o Teu amor é tão grande, é tão infinito, Senhor, que Tu não nos deixa em nem um segundo, Tu não nos esquece de nós. E nós somos gratos a Ti, somos gratos a Deus por tudo que tem nos dado, por um ano que terminou, por um ano que começa. Pai, nós Te louvamos, estamos aqui porque cremos em Ti, Senhor. Cremos na obra da cruz, cremos na redenção, cremos, Senhor, que Tu se fez carne, morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. Por isso, Senhor, estaremos essa manhã demonstrando isso por meio da ceia. Este ato tão precioso, este ato, Senhor, que Tu disse que todas as vezes que nós nos reuníssemos, deveríamos fazer, para que nós não esquecêssemos. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui essa manhã, por aqueles que não vieram, que não puderam estar aqui, por aqueles que nos acompanham em casa. Que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre todos, Pai, porque Tu és um Deus rico em misericórdia. Essa é a razão de não sermos consumidos. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo, agradecer a Ele. Glória a Deus. Obrigado, gente. Pode sentar, queridos. Privilégio, acredito que seja uma das palavras que devemos usar para nos referirmos ao fato de estarmos juntos como igreja, como corpo, e saber que a misericórdia do Senhor é grande e se renova todas as manhãs sobre nós, como disse Jeremias em Lamentações 3. Ele fala, essa é a razão de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, independente do que aconteça, apesar de nós, Deus sempre é Deus. É que a gente chama manhã porque a gente dorme e acorda, mas para Deus não existe tarde e manhã, não existe noite e dia. Deus está além, aquém disso. Para Deus é sempre e sempre. Nem tempo existe para Deus, não existe um tempo para Deus, existe para nós. E aliás, sejam bem-vindos a esse dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos estarmos vivos. O calendário do ano passado não vai servir para esse ano. E como eu disse no final do ano, que esse calendário desse ano não nos traga ansiedade por acharmos que não iremos conseguir fazer o que não fizemos o ano passado. O que não fizemos o ano passado, não fizemos. O importante é saber o que nós temos que fazer esse ano. Bem, tem uma questão que eu acho que acredito, aliás, que para lembrar de quem é Deus, é só você respirar fundo. Respira fundo. Respira fundo aí. Fôlego de vida. Você está vivo por causa disso, sabia? Você só está vivo por causa disso. Não é por outra coisa alguma que você está vivo. Porque se te faltar o oxigênio por 3 minutos, você morre. Você pode ser rico, pode ser pobre, você pode ser bonito, feio, alto, mas não importa o que você é. Se te faltar o oxigênio por 3 minutos, você morre. Esse é o fôlego de vida, que não pode nos faltar. E o Senhor, quando soprou no ser humano e disse, receba o fôlego da vida. E quando Jesus sopra sobre os discípulos e fala, receba o Espírito Santo, ele estava novamente renovando esse fôlego de vida sobre nós. E Paulo diz que a vida que há em mim não é mais a minha, mas a que pertence ao Senhor. Que a gente consiga trabalhar isso, ao respirarmos, lembrarmos, Deus está em mim, eu só estou vivo por causa disso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu, antes de eu entrar a falar exatamente, apesar que eu já meio toquei no assunto, cultura de gratidão. Depois vocês podem ver, ouvir, o pastor Anésio está ministrando exatamente nesse momento, ele deve estar começando lá em Osasco a falar sobre esse assunto, cultura de gratidão. Aí você vai falar, como é que você sabe? Porque quando ele prepara o esboço dele, ele manda para mim. Ele manda para mim. E ele vai estar pregando sobre isso lá.
E eu poderia simplesmente pegar o esboço dele e falar o mesmo, mas eu já tinha outra coisa. E eu acredito que é interessante quando se fala de cultura. Cultura são hábitos, cultura são coisas que a gente cultiva, que a gente quer fazer tanto que ao ponto de chegar um momento você fazer sem pensar. É cultural. A cultura da violência, da ingratidão, às vezes sobrepõe a cultura da gratidão. Se a gente não ficar prestando atenção, a gente começa a deixar de expressar gratidão às pessoas, principalmente às pessoas que mais nos auxiliam. E dizer, obrigado. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Aliás, esse ano provavelmente eu vou estar aqui na frente mais ou menos 60 vezes. E você fala, Deus me livre. Olha, eu falo isso, ouvi um só. É que tem outros que também falam aqui. Eu falei mais ou menos o que eu. Talvez seja menos. E eu lembrei de um pastor dos Estados Unidos. A igreja dele chama Sand Black Valley. Eu não vou lembrar o nome dele. E eu lembro que eu li um livro dele há uns 15 anos atrás. E ele falou que ele faz uma coisa na igreja que é interessante. Ele faz os membros renovarem a membresia. Todo mundo, dá ficha para todo mundo. Aí você fala, isso é fácil. Aqui, não numa igreja de 7.000 pessoas, né? Renovar os votos, renovar a lealdade, a fidelidade, renovar os votos. Votos se remete ao voto maior do ser humano, que é o casamento, que é essa coisa de aliança. E quando eu mencionei quantas vezes, a pergunta seria, está disposto a se sujeitar? Mais 60 vezes eu falando, você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho. Ah, eu preciso conhecer a Bíblia. Não, você precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus, como o próprio Jesus diz, que nos libertaria. Nos libertaria de nós mesmos. Não é para nos libertar de demônio, porque nós não temos demônios. Pelo menos eu creio que não. Então, o problema sou eu. Porque você fala assim, não é de demônio, sou eu. Eu sou o problema desde o Éden. E conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. O Evangelho de Jesus. Se você quer fazer um voto que você não fez na virada, aliás, diga-se de passagem, alguém tocou aqui no termo promessa. Jesus disse que se você fizer alguma promessa, que você a cumpra. Se você perceber que você não tem condições, não tem capacidade de cumpri-la, nem faça. Ele fala, não façam votos que você não possa cumprir. Então, precisamos estarmos atentos, assim, eu não prometi nada para 2025, porque 2025 não vai me trazer nada de bom e nada de ruim, porque é apenas a referência, como eu falei, do tempo. Mas Deus sim. Deus é que vai nos trazer as coisas boas. E se não tomarmos cuidado, o diabo traz as coisas ruins. Então eu preciso tomar cuidado. A que eu atribuo a Deus e a que eu atribuo Satanás, ou o diabo, como você queira, e o que eu atribuo a mim. O meu pecado, a minha falha, onde eu tropecei, por que eu não consegui tudo o que queria o ano passado? Provavelmente eu não fiz o que devia ter feito. Não me dediquei tanto quanto deveria. E aí estamos nós em um outro calendário, tentando de novo. E aí a pessoa amaldiçoa o 2024, fala, esse ano foi muito ruim. O ano não tem nada a ver com isso. O tempo não tem nada a ver com isso. O problema foi eu. Eu é que gerei, às vezes, coisas ruins. Eu que semeei semente ruim. Eu que fui ingrato, não fui grato bastante. Porque a gratidão, ela nos devolve. Como Paulo diz, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeou uma boa semente, faz uma boa colheita. Quem semeia alegria, recebe de volta. Quem semeia gratidão, uma hora você vai receber gratidão. É nós insistirmos. Mas isso, como eu comecei dizendo, é uma questão cultural. Precisamos trabalhar, eu falei sobre a cultura do Evangelho há um tempo atrás. Cultura se constrói. Cultura se cultiva, se insiste, se trabalha nela, vai de novo. E todos nós erramos nisso, gente. Falou, não, esse ano, para de esperar alguma coisa do ano.
temos que parar de esperar do ano. Vamos esperar em Deus. Vamos lutar contra nós mesmos. Como eu disse, o problema sou eu. Sempre sou eu. E as outras coisas no mundo espiritual começam a acontecer a partir das minhas falhas, dos meus pecados. É aí que as coisas surgem. Eu vou ser provado, mesmo que eu esteja fazendo tudo correto, sendo provado por Deus. Porque Deus quer que eu melhore sempre. E que possamos atribuir a Deus e sermos gratos a Deus até nas provas. Abra o seu celular aí, a sua Bíblia digital, seja como for. Na terceira carta de João, eu falei e tenho repetido várias vezes o texto que eu vou ler. Pequeno texto. E só que focado nessa questão, o que eu preciso fazer, e eu não estou aqui para dar nenhuma fórmula mágica para você, porque eu não sou iFood, eu não sou fast food, ou Deus também não é fast food, que é o que todo mundo quer, tudo muito rápido e pronto. Essa é uma cultura nossa hoje. A cultura do rápido e pronto. E as pessoas transferem isso para a sua vida espiritual, transferem isso para Deus, que é tudo rápido e pronto. Se Deus não fez em 2024, Deus está atrasado. Deus está atrasado, Deus atrasou a entrega. Tá, e lembrei, se é que existe entrega assim, eu lembrei do anjo, que quando Isaías orou, demorou lá 21 dias, depois ele fala, eu me atrasei porque eu tive que enfrentar sabe ali, um principado, né, e a luta demorou um pouco, então eu cheguei depois por causa disso. Daniel, obrigado. Foi Daniel que orou. E o que aqui nós atribuímos às supostas demoras? Nós sabemos que isso não funciona mais desse jeito, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que está em nós, o próprio Deus está em nós, como Jesus falou. Então você não depende de anjos, você não depende do departamento de expedição de bênção. Uma vez eu ouvi um pastor falar, gente, vocês não fazem ideia quanta bênção tem encalhada lá em cima, parada, esperando para ser entregue, por causa de anjo, por causa de não sei o quê. Eu falei, mas como é que eu vou conseguir digerir um negócio desse? Se Jesus falou, eu vou estar em você, com você todos os dias, você pode pedir o que você quiser em meu nome ao Pai e vai ser dado. Então não tem um departamento de expedição. A minha bênção parou lá no terceiro céu, no quarto, no quinto, na esquina. O anjo incumbido de me trazer falhou. Talvez seja o mesmo arcanjo que demorou para Daniel, está demorando o meu. Você está no tempo da graça. Todas as coisas são feitas por meio de Cristo Jesus. Tudo é feito por meio do Evangelho de Jesus. E cantamos, o céu está na terra hoje. Isso parece meio estranho dizer isso. A questão do céu, a gente pensa numa cidade, numa moradia, mas o céu é onde o Espírito Santo de Deus está. E Ele está em você. Ele está em nós. Porque, porventura, Ele não estaria em algo nesse aspecto. Tivemos aqui há uns 35 anos atrás um pastor, já faleceu, pastor Nelson, era pequenininho assim. E ele gostava de dizer, ele falou assim, olha, eu sempre gosto de estar onde Jesus está, mesmo que a gente tenha isso ao contrário. Na verdade, Jesus sempre está onde nós estamos. Mas era assim que ele falava. Ele falou assim, se disser que Jesus está no inferno, eu vou para lá. Porque eu tenho certeza que o inferno vai virar o céu. Porque onde está Jesus não importa. Ali é o melhor lugar para se estar. Tá? Como foi cantado aqui, aquela coisa, onde estava Maria? Onde estava Jesus? Onde estava Marta? Estava no serviço. O Naldo ministrou aqui a última ministração do ano sobre foco, que ele usou o exemplo da Fórmula 1. A questão é o nosso foco, no serviço ou em Cristo? No Evangelho ou nas coisas? As coisas precisam ser feitas, mas eu sei que a gente tem que aprender muito sobre isso. Por isso que eu falo, se nós conhecermos o Evangelho, verdadeiramente seremos livres. Seremos livres de fardos que nós nem sequer imaginamos. E eu quero rapidamente falar sobre isso, no 3 João aqui. E eu coloquei aqui algumas perguntas para questionar
Aliás, diga-se de passagem, alguém tem um celular meio endemoniado aí, igual o meu? Porque, ó, veja bem, o meu celular está com um probleminha aqui, assim, eu apertei a letra C, ele pôs S. Eu falei, errei, tá longe, não está do lado. Apertei de novo, ele escreveu S. Falei, Aí eu escrevi cultura, ele escreveu Sudasa. E as letras, você clica um, sai outro, ele está meio bombado aqui. Alguém da tecnologia aí, se tiver um anjo da tecnologia, vai precisar me ajudar. Porque ele não me obedece nenhuma letra. Começou há pouco tempo, em casa estava ok. Chegou aqui, ele deu ruim. Tá? Mas as minhas perguntas, eu fiquei bugado no negócio. Eu falei, peraí, não, tá alguma coisa errada. Depois alguém me ajuda aí, porque eu sou analógica ainda, o pessoal que é a geração mais aí digitalizado, né? Mas vamos que de fato é importante e é necessário. Uma pergunta, o que podemos fazer por nós mesmos? O que podemos fazer por nós mesmos? Às vezes a gente não pensa, não faz uma lista, o que eu posso fazer por mim? Porque eu ouvi por muitos anos as pessoas, líderes, pastores e música dizendo que nós vamos a um suposto culto, a uma igreja, para que Deus possa fazer algo por mim. E depois eu comecei a ter um probleminha em relação a isso. E essa dependência espiritual ou até emocional de achar que Deus tem que fazer tudo. Tudo que Deus podia fazer, no sentido de tudo, Ele já fez. É o preço maior. O que nós não poderíamos fazer, Ele já fez. Ele se fez carne, morreu e ressuscitou pela nossa vida. Já pagou o nosso preço. Está pago. Mas parece-nos que ainda eu preciso que Deus faça ainda algo por mim e tudo por mim. Parece adolescente de 30 anos, de 25 anos, que acha que não consegue fazer as coisas para si mesmo, que ainda depende demais da mãe e do pai. Você fala, tem uma geração adolescente hoje de 20 a 30 anos que eles acham que eles não conseguem fazer nada. Foi ensinado tudo o que precisaria ser ensinado, estudou o que precisaria estudar, mas a dependência é gigantesca e acha que não consegue fazer. Eu tenho uns chiliques, vamos usar esse termo para mim mesmo, quando eu vejo uma pessoa de 30 anos, de 40 anos de idade, tentando fazer o óbvio, o simples, o simplório de tudo, e ele não consegue fazer. Eu falei, ô abençoado, onde você está? Como você não consegue? Não é só fazer, você vai deixando até um ponto, aí você fala, não deu mais, aí eu vou repetir a Fátima, da taquicardia. Aí você vai lá, tá aqui, é só fazer isso, abençoado. Eu não sabia. Gente, você tem 30, 40, que planeta você está vivendo? Uma geração dependente. Uma das coisas que Jesus trabalhou com seus discípulos, e é uma das coisas que eu falo sempre, principalmente às terças-feiras, é ter autonomia na sua vida espiritual. Você precisa ter autonomia na sua vida espiritual. Eu já falei para vocês 500 vezes assim, pastor não é procurador de crente. Em Apocalipse não diz que os pastores se apresentarão diante de Deus e apresentarão os membros da sua igreja. Não, está dizendo assim, cada um vai chegar diante de Deus e dar conta da sua própria vida. Então, se você não entendeu ainda que você tem que ter autonomia para fazer a sua oração, buscar a Deus, não ficar achando que a bênção de Deus sempre vai vir por meio de um pastor, de um apóstolo, seja lá o título que for. Não. O que Jesus falou? Que eu já repeti 1 milhão de vezes e esse ano você vai ouvir mais 1 milhão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai e ele fala contigo. Isso é autonomia. Isso é autonomia. Não, mas eu preciso buscar alguém que tem mais poder que eu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, Ele tem mais poder que você. Você não vai achar ninguém com mais poder que esse. Então, essa questão de ter uma vida espiritualmente autônoma, sabe, de você ter essa liberdade, falar, não, você não precisa passar por mim para... Pastor, eu posso orar agora? Não é isso.
Eu quero ter um secreto com Deus. Que hora que eu posso fazer? Não. Jesus falou assim, vai fazer. Vai fazer, eu estou em você. Então, faça. Eu nem me arrisquei colocar lista aqui do que nós podemos fazer por nós mesmos. Eu quero só pegar alguns pontos de 3 João, que eu quero começar esse ano falando assim, olha, se nós não fizermos algo por nós mesmos, nada vai ser diferente. Atribui-se uma fala a Einstein, outros dizem que não Einstein, que diz que não é fazendo sempre do mesmo jeito que você vai ter resultado diferente. Já ouvi dizer que é outro, mas não importa, de fato. O ano passado você não conseguiu, só creia numa coisa e foca na sua fé, que esse ano você consegue. Que fé é isso? É acreditar que você vai poder. Ah, não, eu vou ver o que vai dar. Em dezembro a gente conversa. Vou ver, e aí, você viu o que deu? Nós temos um problema religioso aqui, na próxima pergunta. O que fazer para Deus? Você não faz nada para Deus. O que Deus está precisando de nós? Deus não precisa de nada. Tem gente que se atreve a dizer que Deus vive da nossa oração, como uma música mais ou menos fala disso. Gente, isso é a maior heresia do mundo. Deus não vive por causa das nossas orações. Deus já vivia antes de nós. Por que hoje ele tem essa dependência emocional? Por que o ego dele precisa que eu fique lá falando ou cantando, dizendo que ele é grande, que ele é majestoso, que ele fez os céus, que ele fez a terra, que ele fez a formiga, que ele fez o elefante, e ele fala, olha como eu sou poderoso, eu sou o máximo. Me lembrei daquele desenho, eu sou o máximo. Ou Johnny Bravo, dos que é da minha época. Eu sou o máximo. Deus não é egóico, Deus não precisa que o ego dele seja alimentado, ele só quer uma coisa, que a gente obedeça o que ele disse para fazermos, que não é para ele, que é para nós mesmos, que é um para o outro. Simples assim. Então nós estamos preocupados, o que eu vou fazer para Deus esse ano? Querido, não se preocupe em fazer nada para Deus. O Evangelho de Jesus foi escrito para nós obedecermos, não foi para Deus. Quem depende de oração sou eu. A oração é que me fortalece e faz com que a minha fé seja retroalimentada. Ah, não, se orar, Deus não pode fazer nada. Oi, como assim? Como não pode fazer nada? Paulo disse que todos os dias nós somos livres da morte. Aí você fala, mas eu não orei por isso. Mas Deus faz. Então Deus não precisa. Deus sabe do que nós precisamos antes de pedirmos, mas Deus quer que nós falemos com Ele. Tenhamos relacionamento nessa questão de comunhão, de estar com Ele, de expor os nossos próprios sentimentos, o que está acontecendo. Gente, é relação de pai e filho. Filhos que não conversam com pais, pais que não conversam com filhos, não tem relacionamento, não tem comunhão. O coração, como... Entenda bem, não é que Deus tenha um coração humano, Cristo, Jesus o Cristo, que adquiriu isso. Mas Deus, na sua grandeza, na sua espiritualidade, não tem um coração que é afetado por causa da minha dor, da minha tristeza. Ele já é cheio de compaixão. A compaixão de Deus está em outro nível. É você que foi feito por Deus que está com problema. Então Deus vê um filho com problema, ele fala, eu preciso resolver o problema dele. Só que ele precisa entender que não vou fazer por ele, vou ensiná-lo a fazer. Porque é aprendendo e fazendo que nós adquirimos autonomia. Tem mulheres que casam aos 21, 22, 23 anos e não sabem lavar a louça direito, porque a mãe nunca deixou lavar a louça. Porque a menina foi lavar com 10 anos de idade, não lavou direito. Ela fala, você não sabe fazer não, sai para lá, deixa que eu faço. O que ela vai fazer? Maravilha. Lavar para quê? Não vai aprender. É fazendo que se aprende. Mas, o que eu posso fazer para Deus esse ano? Não pense no que você pode fazer para Deus. Pense o que você pode fazer por você. O que te falta? O que te faltou ano passado? O que terminou faltando? Ah, faltou alegria. Então, o que você pode fazer para você ter alegria? Ah, eu queria ter tido um ano mais prazeroso na vida, com a família e tudo mais. Então, o que faltou fazer?
eu vou fazer uma semana de jejum. Nós vamos ter uma semana de oração aqui. Mas não é para fazer mágica para resolver os nossos problemas. É para nós simplesmente focarmos um pouco mais e entendermos que eu preciso fazer mais por mim mesmo. Gente, Deus vai bem, obrigado. Ele estava aqui muito antes. Sabe quando que Deus começou a ter supostamente ou pseudo problema? Sabe quando? Quando Deus começou a fazer? Aliás, começou a ter. E vocês ficam esperando a minha resposta, né? É claro, uma falou. Gente, quando Deus botou no Éden um ser chamado humano, ele criou o problema para ele. Deus não tinha problema nenhum antes. Nenhum ser vivo nesse planeta causava ou dava problema. Viviam, tinha a sua autonomia. Todo mundo acordava de manhã, comia o que tinha que comer, dormia. Deus não precisou intervir na vida de nenhum ser. Aí quando ele fez esse ser, que nós o denominamos de ser humano, e achamos que temos o controle sobre tudo, aí começou os problemas. Desobediência, aí começou violência, destruição de outros, de si mesmo, do meio que vive. Antes estava tudo bem. Esse planeta estaria lindo e maravilhoso, de uma forma inimaginável, se nós ainda não tivéssemos chegado aqui. Gente, os mares estariam entupidos de peixes, e esse planeta seria verdadeiramente o que se chamou hoje não mais o planeta verde. Porque nós já dizimamos as florestas e tudo mais. Jesus nem precisaria ter vindo. Deus não precisaria vir, morrer, porque não tem ninguém fazendo o que não devia fazer aqui. E você fala, mas eu não pensei nisso. Então nós somos o problema de Deus. E nós podemos, entenda bem o que eu vou dizer, quer dar um pouco de tranquilidade, pelo menos um bilésimo de segundo, compra o Evangelho. Aí Deus fala, tá ali, ó. Aí a fala, duas falas, né? Que tem a fala em relação a Jó, que Satanás interfere, mas ele fala, veja meu servo Jó, faz tudo certinho como eu quero. E aí, quando Jesus está sendo batizado, Deus fala, olha, esse é meu filho amado, que me satisfaz. No Monte da Transfiguração, Deus fala de novo, esse é o meu filho amado, o qual vocês devem obedecer. Façam o que ele faz. Anda por ele, obedece a ele. Aí, se nós assim fizéssemos, aí nós daríamos tranquilidade para Deus. Quadrilionésimo de segundo, com 8 bilhões de pessoas amontoadas nesse planeta, fica difícil. Mas a questão aqui sou eu. Se eu fizer a minha minúscula parte, e o outro também, e o outro também, as coisas podem melhorar. Pelo menos para você. E para aqueles que convivem com você. O problema é que nós somos religiosos. Nós nos preocupamos em fazer um montão de coisa para Deus. E achamos que estamos alimentando o desejo de Deus, a vontade de Deus. Aliás, é muito comum falar de vontade de Deus. Nós não sabemos nada praticamente de vontade de Deus. O mínimo que sabemos de vontade de Deus está no Evangelho de Jesus, que Jesus falou. E se nós não conhecemos o Evangelho de Jesus, não sabemos qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para Ele mesmo. A vontade de Deus é para nós. É para você. É para mim. Por isso que Ele morreu e ressuscitou por nós. Não por Ele. Deus não precisava provar nada para nós. Que Ele é herói, que Ele é mártir. Nada disso. Primeira pergunta. O que você pode fazer por você mesmo? A segunda. O que você pode fazer para Deus? Resposta. Nada. O que Deus vai fazer por mim esse ano? Aí eu quero um profeta. Aí eu quero profeta. Eu quero saber. Eu quero saber. Gente, o que Deus vai fazer por mim é exatamente o que Ele disse no seu Evangelho. A palavra de Deus é profética. Vá para o Evangelho. Vá para o Evangelho de Jesus. Vai olhar o Evangelho.
Ah, mas eu não consigo entender. Dá uma passadinha aqui terça-feira que a gente descobre juntos. É mais fácil assim, junto com outros. Eu não entendo o Evangelho. Vamos entender juntos. Vamos tentar fazer juntos. Lembrando o que eu disse, o ano de 2025 não vai fazer nada por você. Mas você, com o Evangelho de Jesus, pode chegar onde você quer, no final do ano. Você pode chegar. Vamos ler o texto. O que eu desejo para você, o que você deseja para o seu irmão, o que João aqui desejava para o seu amigo Gaio, é isso que nós devemos querer e estar no nosso coração. Você já sabe esse texto de cor que eu citei várias vezes esse ano. Ele fala para Gaio, ele tem um carinho por ele, e ele chama de amado. Ele diz, ao meu amado Gaio, a quem amo na verdade. É uma das coisas principais, se você ama, você faz algo para o outro. É aí que você vai ser grato, é aí que você vai perdoar. Se você não ama, você não faz. No versículo 2 ele fala, amado, oro para que você tenha boa saúde. Oro para que você tenha boa saúde. Eu quero que você jogue isso para a primeira pessoa, para você. Eu oro para que eu tenha boa saúde. Ô irmão, você ora por mim, minha saúde não está muito boa não. Você jejua por mim, você faz por mim. Não. Você tem que aprender que você tem que fazer algo por você mesmo. É disso que eu estou falando. Ah, o pastor esse ano não jejuou e orou o suficiente, por isso que a minha vida não melhorou. Minha saúde não terminou boa em 2024, porque o pastor não trabalhou suficiente em jejum, em oração, em intercessão, pela minha vida especificamente. Porque se ele tivesse feito, eu teria terminado melhor. Acredito eu, espero eu, que ninguém tenha tido esse pensamento. Porque Jesus disse, entre você no seu quarto e fale com o Pai. Ah, mas Tiago diz, beleza, maravilha, em contexto de igreja. Tiago fala assim, alguém enfermo na igreja, procura os presbíteros para ungir com óleo. Maravilha, vamos fazer. Mas não faça disso o seu estilo de vida. Porque para que vai servir o quarto de oração, o tempo secreto com Deus? Quando você precisa de ajuda, toda vez que você passa mal, você vai no médico, beleza, você tem que ir mesmo, mas tem gente que acha que você substitui o tempo do quarto de oração, ou o momento particular de oração, com a palavra de Tiago, que é os presbíteros, que hoje também é chamado de pastores, que vão orar e ungir e as pessoas são curadas. Então as pessoas fazem disso o seu estilo de vida. É o que mais lota as igrejas por esse mundo afora. É essa dependência de achar que só por meio de pessoas que têm títulos que algo acontece por meio dele e Deus faz algo. Jesus falou, não. Então eu não preciso. Você precisa estar na comunhão da igreja, mas o que eu estou falando é essa dependência de achar que Deus só vai te abençoar se você estiver embaixo de um... como é que se chamava antes? Eu lembro que tinha um cidadão que gostava... renomado. Eu conheci um cidadão e falei, não, eu só congresso em igreja de renomado. Conheço ele há 50 anos. Renomado? Nomeou e depois nomeou de novo e de novo. Não, gente famosa, de igreja grande. Ele falou, não, eu só estou na igreja... Mudou de igreja, eu conheço ele desde 1980. Já trocou de igreja umas 20 e tantas vezes. Vai ser difícil arrumar um negócio. Quando ele entrou num renomado, deixou de ser renomado, entrou em outro, deixou de ser renomado, ele fica caçando, sabe? Isso é falta de revelação do Evangelho, porque acha que é nos renomados que está Deus, ou Deus só pode fazer por meio daqueles que são famosos. Tem que ter um programa de televisão, tem que ter uma grande expressão. Gente, é muito simples. Jesus falou, é só fazer isso. Eu quero que você esse ano possa pensar. Eu queria empurrar você por esse corredor. O que você vai fazer por você esse ano? Não é o que eu ou nós vamos fazer. É individualmente. O que você vai fazer por você esse ano? Essa é a minha questão. João está falando para Gaio. Eu oro por você,
para que você tenha boa saúde. E a segunda coisa que ele fala é, e tudo lhe corra bem, nas coisas, nos negócios, que tudo lhe corra bem. Ele fala assim, olha, eu oro por isso, mas eu quero que você entenda que você precisa orar por isso. Se você fazer um pedido de oração para mim, falar, pastor, ora por isso, maravilha, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, creio na oração. Me lembrou o pastor Oswaldo, que já faleceu, inclusive, que uma vez conversando com ele, muitos anos atrás, ele falou, quando um irmão pede oração para mim, meu amigo, é na hora. É no meio da rua, em qualquer lugar. É a pessoa falou, não, você ora depois, pastor. Falou, não, eu vou esquecer. E ele, no meio da rua, ele falou que já fez, pastor, eu estou precisando de oração. Venga, encontrava, em qualquer lugar já orava, já abençoava, fechou, está orado, então vai. Esse ainda fazia assim. A pastora Márcia, que foi professora no seminário minha, não sei se a Gladys chegou a ter aula com ela lá na década de 90. E geralmente quando aparentemente a pessoa cheia da unção, cheia do poder, como ela era ativa, ela fazia da sala de aula um culto e pregava, mais pregava naquela sala de aula. E ela falou assim, gente de boa, você quer a minha oração? Maravilha, eu oro por você. Que hora que você quer que eu ore por você? 3 horas da manhã, maravilha, você vai levantar 3 horas da manhã e vai orar e pedir para Deus me lembrar que eu tenho que orar por você. Se você fizer isso, eu oro por você. Se você não fizer isso, eu não vou orar por você, porque eu não vou lembrar de você. A probabilidade de eu esquecer de orar por você é grande. Então, se você quer oração, que hora você quer que eu ore por você? Não interessa a hora, vai lá, dobra o joelho e fala, Senhor, lembra da pastora Márcia agora, para lembrar de mim, orar por mim, me ajudar nessa causa. Ela falou, maravilha, a gente vai orar juntos. Não mandar um bilhete, um WhatsApp, 6 horas da tarde, pedindo, pastor, orar por mim 3 horas da manhã. Tipo, eu não olho o WhatsApp de madrugada, não. Eu fecho o som, viro ele, tuic, de borcado, e vou dormir, meu amado. Como você dorme, eu durmo também. Se eu for acordado e Deus me incomodar para orar por alguém, como já aconteceu, maravilha, vou até orar. Mas caso contrário, ficar procurando no WhatsApp, pedido de oração, sabe alguém está precisando de oração agora? Não vou mesmo. Se você está acordado, você tem a oportunidade de orar. Entra, você já está no teu quarto, então já faz a oração. E é interessante, eu quero que você entenda, olha, João está dizendo, ele falou assim, olha, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Quer que tudo corra bem para você esse ano e você consiga chegar nesse tudo bem. A questão é, o que você vai fazer por você por causa disso? O básico aqui, simples de tudo, simplesmente é orar. Para você se fortalecer espiritualmente. O que te fortalece e faz a sua fé crescer é a palavra, o Evangelho de Jesus. Paulo diz, é pelo ouvir ou ler, como você preferir, que a sua fé vai ser fortalecida. E depois orar. Não tem mais um negocinho para fazer? Não tem penitência, não tem sacramento, não tem. É só isso. É mais fácil do que a gente imagina. Mais fácil do que ir ao monte 70 vezes o ano. É mais fácil do que isso. É mais simples do que isso. Vamos para a terceira coisa. Saúde, as coisas, tudo que está fora do seu corpo. Você pode orar. Terceira coisa é, assim como vai bem a sua alma. Aqui tem uma questão que é maior, que a gente já mexeu nisso de um lado para o outro. A questão é, como vai a sua alma? Aí você fala, você está falando de quê? Da minha psique, da minha parte sentimental, da parte que vai para o céu? Esse é o problema da confusão. O que é a minha alma, afinal? Se você pegar umas outras traduções, está escrito, assim como vai bem o teu espírito. Se eu pegar a referência do espírito, como está escrito que o espírito está pronto e o corpo é que não está, então a minha referência é estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, estar bem nessa alma, para que eu consiga cuidar bem desse abençoado do corpo que é a saúde e cuidar das coisas, do meu trabalho, dos meus projetos, das minhas viagens, que você inclui nas coisas. E você fala, mas ele começou de ponta cabeça. Exato. Aqui ele não está dizendo para você começar orando pela saúde, orando pelas coisas, para depois ir para a alma. Ele está dizendo,
tenha uma alma pronta, um espírito pronto para que você consiga cuidar desses dois. Gente, estar de uma forma depressiva, que acontece com todo mundo, estar mal emocionalmente, afeta a saúde física e afeta tudo que a gente está fazendo. A gente fica desmotivado, a gente não corre atrás. Isso acontece com quem? Com todo mundo praticamente. Todo mundo dá um momento, fica para baixo. Você fala assim, eu estou meio deprê hoje, graças a Deus que é só meio, não está inteiro. Então, se é só meio, existe possibilidade de você levantar e andar, como diz a palavra, levanta e anda, que aqui não é o lugar do vosso descanso, vai. Vamos andar. Agora, se eu achar que é Deus que tem que fazer tudo por mim, se eu ainda sou um adolescente espiritual que ainda não aprendi a ter relacionamento com Deus, eu ainda não aprendi sobre a minha vida espiritual, que as coisas que dependem de mim, dependem só de mim, que sou eu que vou prestar conta de mim. Não, mas não é o pastor, não é. Então vou para uma igreja que é de apóstolo, o apóstolo que é maior, acho que ele vai fazer isso. Vai. O evangelho não muda por causa das nossas formas de entendê-lo. O evangelho de Jesus é o mesmo, ele vai continuar sempre o mesmo, ele não vai ficar se adaptando a nós. O evangelho de Jesus é simples, é cotidiano, é vida diária, é para tratar as nossas mazelas, é para tratar os nossos problemas. Problemas que damos para Deus desde o início, desde o começo, que Deus falou, olha, Adão, não come disso aí, diz para Eva também não comer. Isso é a parte de grifo meu, se ele não fala também. Alguém pode falar assim, acho que Eva comeu porque Adão não falou para ela. Falou. Se ele não tivesse falado para ela, Satanás não teria tanto trabalho para convencê-la. Não sabia? Sabia. O problema nosso é, achamos que Deus já está fazendo tudo. Deus fez a parte dele. E ele diz, vigia e ora, para você não cair na tentação. Porque não é Deus que cai na tentação, meu amado. Não é Deus. Sou eu. Eu fiquei olhando para aquele relógio, ele está parado. Por um minuto eu falei, oi? Como assim? Então, queridos, nós temos que entender assim, eu é que preciso tomar as minhas decisões e assumir as minhas responsabilidades sobre a minha vida espiritual. Oro para que eu, não você, tenha boa saúde e tudo me corra bem, assim como vai bem a minha alma. Eu estou mudando o texto e colocando em primeira pessoa. Sou eu. Mas quem vai orar? Sempre tem alguém orando por você. Acredite nisso. Uma mãe, uma esposa, alguém, em algum momento, vai ter alguém. Mas você não está preso nessa intercessão. Você não está preso a essa intercessão. Tá? Você tem que entender que é você e Deus, que Jesus fala, entra no teu quarto, vai lá, tem um momento secreto, fala com o Pai. E deixa Ele falar contigo. Espera Deus falar contigo. Uma hora Deus fala. Gente, essa coisa de tempo de esperar Deus falar é relativo. Eu já falei da história de Moisés lá. 40 anos no monte. Moisés deve ter falado tudo que tinha que falar num dia. E aí ele ficou esperando as tábuas 39 dias. Temos que trabalhar contra a ansiedade da alma, querer que Deus responda logo. Já li vários posts que às vezes publicam por aí sobre essa questão da espera em Deus. E às vezes coloca numa forma que Deus não percebe que eu não tenho o tempo que Ele tem. A diferença é simples. Um dia e 1000 anos para Deus não tem diferença. Um dia para mim é uma coisa, 1000 anos já não sou mais. Não sou. Então, querido, eu quero que você entenda e que você leve para esse ano essa questão. Se você estiver um pouco perdido no sentido da vida, por assim dizer, é o Evangelho de Jesus que vai te ajudar.
Se você tiver perdido o sentido da vida, é Jesus que vai te ajudar. Estamos para te ajudar nisso também. Quer conversar? A gente conversa. Mas eu quero dizer para você que essa é como a gente também chama da metanarrativa. É a narrativa maior. É o Evangelho. Depois vem eu. Depois vem a minha palavra. Depois tem o que eu digo. Mas a metanarrativa é o Evangelho. O problema eu tenho visto e ouvido assim, milhões de pessoas trocando. Não, mas o apóstolo disse, o pastor disse, mas o que Cristo disse? Ah, não, mas se ele falou... Não, meu amado. Não interessa a patente de quem fala. Interessa a narrativa e a patente de Deus que se fez carne, que disse, então todas as coisas são feitas por meio dele. As palavras dele não passam, as minhas passam. Por isso que eu insisto com vocês 60 vezes por ano, 70, 80 vezes por ano, no Evangelho de Jesus. Você pode ir para a internet e buscar todas as ministrações que foram gravadas aqui. 80% das palavras que eu falo aqui é dentro do Evangelho. Eu estou sendo literal. Textos dentro do Evangelho. O Antigo Testamento, Jesus falou, vigorou até João Batista. Se nós não entendemos o Evangelho, não adianta entender a lei e os profetas. O que nos vale é o Evangelho de Jesus. É a redenção, é a morte e a ressurreição. Ah, eu sei tudo dos profetas, tá? E de Jesus. Eu não li ainda, não. Então, não fez nada ainda. Nem saiu do lugar. Porque no Monte da Transfiguração, é fantástico quando tem Moisés e Elias, onde representa a lei e os profetas, Deus falou assim, está vendo? Esse é o meu filho a quem vocês devem obedecer. Ele estava dizendo, para de ficar olhando para a lei e os profetas e começa a olhar para ele e fazer o que ele está dizendo. O problema de hoje de muita gente é ficar de olho na lei e nos profetas, que supostamente me traz maiores benefícios. Não sei de quê. Mas é o nosso foco de oração. Foque nisso. A sua saúde e as suas coisas depende da sua saúde espiritual. Esse é o seu foco. Ah, não, eu estou me dedicando. Precisamos olhar mais para isso. É o que o João está dizendo. Olhe para isso. O Gaio, presta atenção aqui. O amado Gaio, presta atenção aqui, olha. Essa é a sua referência. Sua referência é essa. Foco aqui. E aí você vai ver as suas coisas se darem bem e você vai ver a sua saúde. Aliás, saúde é uma coisa que precisa se dedicar a cuidar. Alimentação, tudo que nós geralmente não fazemos, vai. Alimentação adequada, atividade física. Todo mundo sabe disso. Todo mundo está consciente disso. Não precisa nenhuma campanha nos postos de saúde, no SUS, onde for. Todo mundo sabe disso. Mas o que nós fazemos? Não fazemos. Vamos fazer uma promessa para 2025? Não faça a promessa que você talvez não cumpra. Jesus fala, não prometo que você... Aliás, o termo lá é juramento. Porque uma promessa é um juramento. Aí você quebra o juramento. Não promete. Apenas dá uma olhadinha. Começa pelo mais simples. Comece a orar por você acerca dessas coisas. Onde eu sou fraco? Quais são as minhas fraquezas? Onde é que você tropeça mais? Onde você tropeça mais e onde você é mais fraco é onde Satanás te tenta. Satanás não vai tentar você no que você é forte. Vai tentar no que você é fraco. Onde está a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Ou quem é a sua fraqueza? Porque tem pessoas que estão presas ao pecado por causa de algumas pessoas. E às vezes a fraqueza dele é aquela pessoa. E às vezes a palavra fala, nós devemos nos afastarmos da aparência do mal. E às vezes está, em algumas pessoas você fala, olha, toda vez que eu estou com essa pessoa, eu me dou mal. Eu acabo fazendo o que não devo fazer. Eu acabo me distanciando do Evangelho. Então, como Pedro diz antes, obedecer a Deus do que as pessoas, aos homens, como ele diz, mas às pessoas. Porque a gente acaba entrando na obediência. A pessoa oferece uma coisa, você diz não, na segunda vez que ele botou um pouco mais, de uma palavra mais enérgica, você pega. E nós precisamos trabalhar em cima disso, para que você termine o ano de 2025 um pouco melhor do que 24. Para você. O que é bom para você?
que é para você ter alegria, ter prazer, terminar bem? Como eu digo isso? Chame os seus conflitos para briga. Vou usar um exemplo aqui. Leva ele para o ringue. Quais são os seus conflitos? Leva para o ringue. Encare de frente. Traga seus conflitos para o dia a dia. Traga para o consciente. Fala, não, eu preciso enfrentar isso. Eu preciso ter aquela conversa com aquela pessoa, seja quem for. Traz para a briga, traz para a conversa, para você mesmo. Ah, mas é comigo mesmo, então vai para frente do espelho. Olha para o espelho e fala, você que está fazendo isso, você que está fazendo aquilo outro. É você mesmo. Não vai dar para rolar uma briga ali física, mas dá para ter um bom embate com você e você mesmo. E você até pode olhar para o espelho, vamos fazer aqui um exemplo de atividade, onde você vai olhar para o espelho e vai dizer, amado, eu oro por você. É você mesmo que está me olhando aí, para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai a sua alma. É você, e vai no espelho, vai, tá vendo? E se tiver coragem, chama de sem vergonha mesmo. Fala, é você mesmo que é sem vergonha, que vive prometendo as coisas e não faz. É você, o espelho é o melhor lugar para isso. Você fala, eu te amo, abençoado. E olha o que você faz contigo. Ter esse momento é interessante às vezes, para poder conseguirmos levantarmos um pouco mais esse moral, conseguirmos avançar um pouco mais. Querido, é o que eu desejo para você esse ano. E se eu lembrar de você, mesmo no coletivo, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem em sua vida, assim como vai bem a sua alma. Amém? Você pode ficar em pé? Feche teus olhos, se você assim quiser. Eu sei que a sua mente devagou e lembrou de muitas coisas, situações, mas deixe a palavra tocar em você. Não é o que Deus tem para fazer para você esse ano. Não é o que Deus pode fazer por você esse ano, é o que você pode. É que eu posso. Comece a olhar mais as suas capacidades. Comece a te olhar mais como filho. Os que vão para um momento particular com Deus são os filhos. Os filhos. Os filhos de Deus têm liberdade de falar com Deus. Então que você assim faça. No momento da aflição, lembre que você é filho de Deus. Lembre que você pode ter boa saúde, tudo pode correr bem, se o Espírito Santo de Deus tiver espaço em você. Jesus fala que o Evangelho vai ser revelado aos que querem cumprir. Às vezes você precisa confessar com a boca algumas coisas. Paulo diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. E às vezes tem coisas que nós temos que falar para nós mesmos. Falar no que você crê. Em que você crê. Às vezes você precisa ouvir de você mesmo, não é de outro. Porque você precisa mexer com a sua mente, com o seu inconsciente. E às vezes é falando para você mesmo que você vai trazer as coisas para fora. Dizer que você realmente crê no Senhor, crê na redenção, crê no Evangelho, crê na salvação. Que você crê que Jesus Cristo vive, Ele é Senhor da tua vida. Para cuidar de você. Ele só quer que você entenda que você precisa caminhar com Ele. Caminhar com o Senhor. Apenas caminhar. E é conhecendo o Evangelho que você conhece o caminho. Sempre Ele vai estar conosco todos os momentos. Que nós entendamos que as nossas orações não é para mexer com Deus. É para mexer comigo. Para mim expor para Deus o que há em mim. E Ele é grande em sabedoria e em graça para saber que precisa nos ajudar em tudo. Seja em conhecimento, seja em sabedoria, seja nos nossos sentimentos, para que a gente consiga terminar a nossa caminhada.
Um dia nós vamos terminar a nossa caminhada e estaremos com o Senhor para a vida eterna. Mas precisamos caminhar. Precisamos entender que precisamos continuar caminhando. Não esperarmos sermos carregados no colo. Ah, mas as músicas dizem isso. Deus não vai te carregar no colo, Ele vai caminhar com você. Porque Ele sabe que você é capaz. A gente carrega quem não consegue andar, quem tem dificuldade grande para isso, mas o Senhor te capacitou, Ele te deu graça. Você é filho dEle, e Ele quer que você caminhe ao lado com Ele, ao ponto dEle dizer, eu estou em você, eu caminho com você. Eu não vou deixar você sozinho. Mesmo naquele momento que você está meio perdido, sem saber para onde, ou por que você está indo para algum lugar, assim como Jesus na caminhada de Emaús, com aqueles 2 discípulos, Ele falou, olha, eu vou caminhar com vocês, eu quero ensinar vocês, e Ele ensinou. Assim Ele faz conosco todos os dias, e assim as misericórdias do Senhor se renova sobre nós todos os dias, porque o fôlego de vida do Senhor está em nós. Pai, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, e aquele que está nos ouvindo em casa, que ainda irá ouvir. Que a Tua misericórdia seja sobre nós. Pai, não queremos dizer ao tempo o que nós queremos, mas queremos dizer a Ti, Senhor, o que nós desejamos. Desejamos sermos filhos melhores para Ti. Desejamos, ó Deus, conhecer melhor o Teu Evangelho. Desejamos, Senhor, cuidar mais de nós, errar menos. Não importa, Senhor, o número da folhinha, importa, Senhor, o tempo que vivemos contigo, Senhor. Porque eu sei que, Deus, caminhando contigo, estaremos contigo na eternidade, onde não haverá referencial, onde não há folhinha, Senhor, apenas a convivência e a vida eterna. Mas para isso, Senhor, eu preciso entender, ó Deus, que Tu que é o Deus eterno que está comigo. Pai, nos dê revelação, nos dê sabedoria, dê graça, Senhor, a cada um aqui, ó Deus, nos encha cada dia mais, ó Senhor, dessa sabedoria, Senhor, que realmente possamos sentir essa renovação, esse fortalecimento, ó Deus, do Teu Espírito em nós, Pai. Que nós possamos aprender, nos relacionarmos com o Teu Espírito Santo que está em nós, a falarmos, ó Deus, em línguas, para que Tu, ó Senhor, realmente, ó Deus, tenha essa comunhão conosco, Senhor, por meio do nosso Espírito. Eu declaro a Tua bênção sobre os Teus filhos, declaro a Tua bênção sobre esses cálices que estão nessa mesa, onde nós estaremos declarando que cremos que Tu veio, morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, e vive para todo sempre, e que o nosso nome sim está escrito no livro da vida, porque nós o reconhecemos como Deus, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Nós Te glorificamos por isso e pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas negligências, as nossas omissões, perdoe, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, os problemas que Te causamos, os pensamentos que temos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em relação aos irmãos, as pessoas que tanto nos ajudam e nos auxiliam, Senhor, que às vezes somos ingratos a essas pessoas, a Ti mesmo, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que há em nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que colocou, Deus, para me ajudar, para me auxiliar, para caminhar comigo, Senhor. Começando pela minha esposa, pelos filhos que me deste, Senhor. Pelos irmãos que vêm a este lugar, Senhor, que senta comigo aqui às terças-feiras, que estão comigo aqui aos domingos, Senhor, e se submete, ó Deus, a ouvir, ó Deus, algo que eu tenho para dizer aqui, que eu creio, Senhor, que é pelo Teu Espírito Santo. Eu quero que a Tua bênção e misericórdia seja sobre cada um, ó Deus. E que esse tempo que nós estaremos vindo aqui, Senhor, durante todo esse período que chamamos de ano de 2025, seja, Senhor, um tempo abençoado, seja cada momento de alegria e de comunhão, ó Deus, entre nós, e que a Tua unção seja grande sobre nós, Pai, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.